A cidade do Rio de Janeiro apresenta diferenciadas unidades territoriais para efeitos de planejamento e de controle do seu desenvolvimento urbano, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município. Uma das unidades é a AP, Áreas de Planejamento. São 5 as áreas de planejamento. AP1.1 Centro, AP2.1 Zona Sul, AP2.2 Tijuca, AP3.1 Ramos, AP3.2 Meia, AP3.3 Madureira, AP3.4 Inhaúma, AP3.5 Penha, AP3.6 Pavuna, AP3.7 Ilha do Governador, AP4.1 Jacarepaguá, AP4.2 Barra da Tijuca, AP5.1 Bangu, AP5.2 Campo Grande, AP5.3 Santa Cruz, AP5.4 Guaratiba. Áreas estabelecidas pela divisão do território municipal a partir de critérios de compartimentação ambiental, de características histórico-geográficas e de uso e ocupação do solo. O programa Olhar sobre a AP5 busca informar a população quais são as propostas de melhorias para os bairros da Zona Oeste pensadas pelos candidatos ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro. A AP5 abrange os seguintes bairros: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Jericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar. Olá, amigos da Web TV Campo Grande RJ, no ar, Olhar sobre a AP5, um programa que tem como objetivo trazer candidatos a vereador da cidade do Rio de Janeiro com propostas para a nossa AP5, que é a Zona Oeste do nosso Rio de Janeiro. Tá? E hoje nós vamos receber o candidato professor Alexandre do PDT e também deixar bem claro aqui as regras do programa, como vão funcionar o programa, né? Que são as normas, na verdade, regras, fica muito pesado, mas são normas que nós traçamos para que todos tenham o mesmo tempo, o mesmo tema, né, e que todos apresentem as suas propostas devidamente, tá bom? O programa vai ser dividido em alguns temas, tá? Mas antes, o candidato em questão vai ter 2 minutos para se apresentar, tá? Logo após, terá 5 minutos para responder sobre segurança e transporte. Depois, mais 5 minutos para responder saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. Logo após, saúde e educação, que é mais um tema. E, para finalizar, o tema cultura, lazer e meio ambiente. Logo após os temas abordados, o candidato terá mais 2 minutos para as considerações finais. E nós, de antemão, já pedimos a você, colaborador da Web TV Campo Grande RJ, que se inscreva no nosso canal, porque é muito importante também trazer um programa que debata políticas públicas para a nossa AP5. Então nós estamos aqui fazendo isso e queremos fazer cada vez mais, mas nós contamos com você aí de casa também para se inscrever no nosso canal. Candidato, tudo bom? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui na Web TV Campo Grande RJ. Igualmente. E o senhor vai ter 2 minutos a partir de agora para se apresentar. Olá, pessoal. Sou o professor Alexandre, um homem apaixonado pela educação. Comecei meus estudos e tive que parar de estudar em 1983, pelo desaparecimento do meu pai, que foi o motivo. Retornei em 1984, na Escola Municipal Raimundo Correia. Meus 4 últimos anos foi na Escola Municipal Dr. Nilci Noronha, a escola que mudou a minha vida. Então, dessa escola, tive vários professores, né, que me ensinaram o dever de um bom professor, cultivaram em mim o desejo pela educação pública e voltei a essa escola como professor no ano 2000. Já atuo nela há 25 anos, sendo um agente transformador por acreditar que a educação pública é aquela que transforma, aquela que resgata vidas. Assumi minha matrícula na FAETEC no ano de 2014. A pedido dos meus amigos, fui convidado a fazer parte da eleição como diretor da unidade, vendo também, sentindo no peito a angústia por ter transformado o ambiente escolar, uma unidade que não tinha muito recurso. E ganhamos com 98,2% da votação dos votos válidos. Fizemos uma gestão de excelência que culminou no convite pelo PDT a participar das eleições para vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então o professor Alexandre vem com o propósito, né, da educação, em primeiro lugar. Claro que não é só educação, a gente vai ver no decorrer do programa.
programa ele fala de um olhar específico, né, da P5, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então você de Realengo, você de Bangu, você de Campo Grande, você de Santa Cruz, você que mora em Sepitiba, você que mora em Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, que quer ter um representante preparado, uma nova proposta, de uma nova política para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, candidato. Outra coisa que não foi falado também, é necessário falar, não será aceito, e não foi o caso aqui agora, não serão aceitos nenhum tipo de ofensas a outros candidatos ou a qualquer partido também em questão. E é muito necessário deixar isso aqui. Eu vou falar isso em todos os programas, porque é sempre bom lembrar. Todos os candidatos leram as normas que a WebTV Campo Grande traçou para o programa, todos sabem dos temas. Então vamos partir para o primeiro tema, que é sobre segurança e transporte. Candidato, o público de casa quer saber quais são os seus projetos, quais são as suas propostas para segurança e transporte em 5 minutos a partir de agora. Bom, pessoal, o professor Alexandre sabe que segurança cabe ao Estado, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, mas a Prefeitura ela pode contribuir. Uma das propostas do professor Alexandre é ampliar, né, a contratação de guardas municipais. O último concurso já foi há muito tempo, há uma defasagem muito grande. Eu, como gestor da FAETEC, participei das reuniões do Conselho de Segurança em Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, Sepitiba, e pude verificar a carência da segurança pública na região. Então, o professor Alexandre está preparado para assumir esse cargo, né, na Câmara Municipal. Eu utilizei também o cargo de gestor para tratar dessa questão da segurança e vi a carência, né, o efetivo da Guarda Municipal na porta da escola. Eu convoquei lá o inspetor da Guarda, pedi para que ele pudesse dispensar um efetivo para ficar na porta da FAETEC. Os alunos eram atropelados ali, alguns alunos, né? A questão do furto também na região, que precisa ser resolvido, mas precisamos de um efetivo da Polícia Militar. E o professor Alexandre acredita no investimento da tecnologia, né, na resolução de pequenos delitos, a inteligência artificial, reconhecimento facial através de câmeras. Tudo isso contribui para que a gente possa transmitir a sensação de segurança para a população da AP5, né? Tão abandonada no decorrer do tempo, a gente está vendo aí o abandono público de várias regiões, dessas regiões que eu já falei, né, desses bairros, subbairros também, que são vários. Precisamos garantir que a população tenha o acolhimento do poder público, né, nessa questão. E em relação ao transporte, o professor Alexandre, já como professor em Santa Cruz, cobrava efetividade. O prefeito esteve lá apresentando o BRT, né, o projeto BRT, e eu questionei sobre a mobilidade interna do bairro, as linhas de transporte que haviam sido extintas. Nós precisamos reativar algumas linhas, porque ainda é um problema, né, dos alimentadores que precisam fazer essa ligação dentro do bairro. Precisamos ativar novas linhas também para garantir mais tranquilidade à população que depende do meio de transporte público. Vemos aí, né, que o BRT tem dado certo, né, o projeto tem sido ampliado, revitalizado. Vimos aí a Transbrasil funcionando também a todo vapor, né, que garantiu o deslocamento do trabalhador até o centro do Rio, que era muito difícil. Então as coisas estão acontecendo e precisamos cobrar maior investimento, precisamos cobrar também a gratuidade dos estudantes. O professor Alexandre é um defensor da educação pública, então na FAETEC, Rede FAETEC Escola Técnica, os alunos do pós-médio não têm o direito à gratuidade, aqueles que moram dentro do mesmo município. O professor Alexandre vem cobrando isso das autoridades e, como vereador, eu vou estar dialogando para ver se a gente consegue resolver esse grave problema, porque não tem como a gente perder um aluno que não tem condições de financiar a sua passagem numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que deveria promover a educação gratuita de qualidade para essa garotada toda. E a questão do transporte, conforme já falei, né, precisamos reativar linhas, fazer essa interligação sempre, né, com o bilhete único. A gente sabe que os alunos, também voltando para a questão educacional, às vezes ele tem a gratuidade, essa gratuidade é bloqueada, eles ficam sem condições de ir para casa, como acontece com frequência na FAETEC em Santa Cruz. E que essa gratuidade também nas linhas do trem, né, que às vezes o aluno ele mora em determinada localidade, não pode pegar o trem em outra localidade, isso dificulta, não é? Então não podemos pensar só no trajeto da escola, precisamos pensar também na questão cultural da cidade. O aluno ele precisa adquirir cultura, conhecimento,
né, está crescendo cada vez mais. Se ele não tem esse transporte público no momento que ele mais precisa, somente para ir para a escola, a gente tolhe essa capacidade que ele teria de adquirir cultura, de crescer como cidadão, numa cidade tão grande, tão próspera como a cidade do Rio de Janeiro. Então, que nós possamos aí brindar as novas conquistas e cobrar da Prefeitura melhorias no transporte público, que com toda a melhoria que aconteceu, todas as coisas que vem acontecendo, ainda precisamos, conforme falei, reativar algumas linhas, não é, para que a gente possa garantir ao pessoal de Sepitiba que mora distante, que quer chegar a Santa Cruz. A questão do trem, nós tínhamos o trem que chegava antigamente, né, até a Faetec. Então hoje, aquele complexo do Largo do Bodegão fica prejudicado porque a gente perdeu o maior transporte de massa, que é o trem, né? No momento que ele para em Santa Cruz, que não chega mais ao Largo do Bodegão, quem sabe um projeto futuro aí de repensar o transporte público para que chegue àquela localidade com mais de 5 escolas, com mais de 5.000 pessoas circulando todos os dias e o trabalhador que precisa voltar para casa, né? A gente precisa garantir a esse trabalhador um transporte público de qualidade para que ele não venha sofrendo deslocamento como acontece no Brasil, né? Muito obrigado, candidato professor Alexandre. Você que não é inscrito ainda na Web TV Campo Grande RJ, se inscreva. Você pode perceber como é importante, né, nesse primeiro momento já, esse programa Olhar para a AP5, que é um olhar sobre a nossa AP5, a nossa Zona Oeste. Já indo para o próximo tema, que é saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais, candidato. Nós queremos saber quais são os seus projetos e propostas para saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais em 5 minutos a partir de agora. Então, saneamento básico é o que garante a saúde da população, né? Então, nós vemos aí a região da AP5 com muitas ruas que não foram asfaltadas ainda, que às vezes se joga um recapeamento, mas que o manilhamento não funciona, coloca-se manilhas muito pequenas e numa enchente essa água retorna para as residências, como a gente vê com frequência, né? E as pessoas que trabalham, que dão o seu suor para conseguirem o seu guarda-roupa, o seu móvel, sendo prejudicados, né, nessa constante aí que acontece todos os anos. Como diretor da Faetec Santa Cruz, pude acompanhar de perto a localidade do Largo do Bodegão. Sabemos da Vala do Sangue também, né, que onde circulavam os detritos dos animais sacrificados no antigo matadouro, da época do Império. E nós vemos a questão do sofrimento dessa população, né, que precisa de um atendimento da Prefeitura do Rio. Na época de cheias, os canais entopem, as águas retornam para as residências, causando um transtorno muito grande. Então precisamos solucionar, fazer a limpeza desses canais, né? E verificamos também que regiões como Maravilha, Jardim Maravilha, que eu pude acompanhar a minha infância toda, né? As pessoas perdendo tudo todos os anos. Vi que foi feita a dragagem do rio. Vamos aguardar as próximas chuvas para ver se foi suficiente o trabalho feito ali em Jardim Maravilha. Região de Sepitiba também há problema, Pedra de Guaratiba, né? Então a gente tem várias regiões da AP5 que precisam de um olhar especial, né, para que possa ser atendida a população que sofre no seu dia a dia. Uma das propostas do professor Alexandre é a criação, a volta dos garis comunitários, né, porque a gente sabe que funciona mesmo, porque você colocando um gari que é responsável pela localidade, pelo seu bairro, que conhece do bairro, ele tem como auxiliar, como conscientizar a população local para que não se jogue lixo naquele canal, né, a questão educativa que vai funcionar muito bem com o retorno dos garis comunitários. É um dos projetos do professor Alexandre, solicitando aí ao prefeito Eduardo Paes, né, o prefeito eleito, que venha a repensar essa questão dos garis, que vai modificar muito a estrutura, como já aconteceu no passado. Então precisamos garantir a integridade do morador da região da AP5 através do cuidado com o saneamento básico, né? Um olhar voltado para a saúde da população. Então nós temos visto aí na região da AP5 a questão da necessidade de limpeza de canais, asfalto das ruas, né, para que o trabalhador, o morador, em sentido geral, não coloque seu pé na lama ao trabalho. Vemos a necessidade do fornecimento de água regularizado, porque as contas chegam, mas a água não existe na torneira. Então, como é que a pessoa vai conseguir se cuidar, manter a higiene, se ela não tem a água potável, né, tão importante para a sua saúde, para a garantia da sua saúde? Vemos isso acontecendo todos os dias. Fornecimento de energia elétrica também é um grave problema. As pessoas têm perdido na Zona Oeste do Rio de Janeiro aquilo que conquistam com tantos sacrifícios eletrodomésticos, né? Porque a luz oscila o tempo inteiro e a pessoa acaba perdendo aquilo que conquista, aquilo que tem, né? Vem sofrendo aí.
e participei do coletivo Sirva como Gestor, Redes Vivas, que atende moradores de rua de Santa Cruz, né, que é um serviço essencial, vi como funciona. São vários especialistas da área de assistência social, psicólogos, né, e junto com os moradores de rua, nós procuramos fazer assistência a esses moradores, identificar a localidade deles, né, e precisa acontecer de fato, voltar a funcionar em todas as regiões do Rio de Janeiro, que a gente tem visto aí um número crescente de moradores de rua, tamanha a gravidade, né, o impacto social que isso vem causando, e precisamos dar dignidade a essa população com esses serviços, né, tão essenciais que devem funcionar a todo vapor na cidade do Rio de Janeiro. O professor Alexandre tem várias propostas aí mais, que o tempo vai ficando curto, a gente vai discutindo, debatendo ao longo da candidatura e até o dia das eleições, né? É isso. Muito obrigado, candidato. De nada. Antes de ir para o próximo bloco, também lembrar que a Web TV Campo Grande não tem ligação nenhuma com nenhum partido. Nós estamos aqui justamente, novamente, falando somente para poder passar informações e trazer propostas e projetos de futuros vereadores, né? E também trazer mais clareza para você de casa que não sabe ainda em quem votar, né? Porque já está chegando o dia das eleições. E se você ainda não sabe em quem votar, o momento é agora de descobrir. Então esse programa vai passar durante todos os dias da semana, né, meu diretor? E você vai conseguir descobrir quem são os candidatos que você quer, quais são as preferências que você tem, com quais projetos você se identificou, com quais propostas você também se identificou, para poder votar certo e votar consciente. O objetivo da Web TV Campo Grande RJ é trazer a você clareza para que você tenha consciência na hora de votar, tá ok? Indo para o próximo tema, saúde e educação, candidato. O senhor tem 5 minutos para apresentar propostas e projetos sobre educação a partir de agora. Bom, então, conforme falei, o professor Alexandre é um apaixonado pela educação. Como gestor da FAETEC, vi de perto a gravidade porque passa a situação da educação e da saúde em algumas áreas. Acredito no projeto Leonel Brizola, Educação em Tempo Integral. Então, a proposta do professor Alexandre é resgatar essa educação, uma educação que tinha médico, psicólogo, né, dentista, que acolhia de fato aquele aluno que estava começando sua vida e que teria uma vida inteira pela frente, com 4 refeições diárias, saía com a janta né, com a jantado, e havia também as mães sociais que cuidavam daquelas crianças em situação de vulnerabilidade. Então o professor Alexandre ele pretende resgatar esse tipo de educação na cidade do Rio de Janeiro. Já há 25 anos atuando na educação pública e vejo que evoluiu sim, nós tivemos um avanço na educação, mas muita coisa precisa acontecer nesse sentido, né? Na saúde fiz parte do Conselho Gestor da Clínica da Família Sérgio Arouca e pude verificar de perto como funciona uma clínica da família. Reconheço o trabalho do secretário de Saúde, Daniel Sorães, o que ele tem feito pela saúde pública, né? E a gente precisa melhorar sempre mais, né? Então o professor Alexandre ele tem um projeto de atendimento aos PCDs e à família típica, porque eu vi de perto o sofrimento dessa família típica, que necessita de prioridade nas clínicas da família, porque veja bem o aluno autista, né, que ele tem a sua rotina diária. Quando extrapola aquele horário, ele começa a entrar em crise, e isso afeta a família no momento do atendimento. Então, se nós tivermos prioridade aos autistas, vamos conseguir resolver esse problema. O professor Alexandre ele tem a proposta da criação de um centro de atendimento aos PCDs e à família típica em Campo Grande. Existe um terreno da prefeitura ao lado do Parque Shopping em Campo Grande, né, na região onde eu nasci, que há mais de 50 anos é subutilizado. Então solicito ao prefeito eleito aí que pense com carinho, vou falar do Eduardo Paz mesmo, né, que é da minha coligação, que pense com carinho, o Daniel Sorães também, na criação desse centro de atendimento que vai facilitar a vida dessa família típica que fica de um lado para o outro, né, para tentar solucionar o seu problema, resolver o seu laudo, para poder apresentar esse laudo e conquistar os seus direitos. E nada melhor do que uma localidade onde os médicos possam vir também, porque uma reclamação muito grande que a gente verificou é que os médicos não querem ir para determinadas áreas da cidade. Então isso impacta muito, né, na falta de atendimento prioritário na clínica da família. Então precisamos garantir. E a região ali favoreceria muito, né, que o médico se deslocasse, que a gente já melhorou a questão do corredor ali da Transoeste, ficaria muito mais fácil o médico viesse da Barra ou de outras localidades, chegasse a essa parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Então, vi o sofrimento das mães atípicas, conforme falei, né? Fiz parte desse conselho. E o professor Alexandre vem atuando aí no sentido de ligar sempre saúde à educação. Precisamos garantir o direito dos jovens, né, de se alimentarem, uma alimentação digna. A gente sabe que já existe uma alimentação com qualidade, mas precisamos também garantir a quantidade, né, porque a gente tem aqueles alunos maiores do 9º ano que muitas vezes eles precisam se alimentar com uma quantidade maior. Então o professor Alexandre já pediu aos nutricionistas que fizeram parte lá do colegiado gestor pensar nesse sentido, de poder oferecer mais comida, né? Não só a qualidade, como quantidade para esses alunos maiores que precisam, às vezes, repetir, que às vezes tem uma única alimentação por dia, né? Então, essas e outras questões que a gente precisa trabalhar para fomentar, para garantir à população do Rio de Janeiro melhor qualidade de vida no atendimento da saúde em relação à educação. Ampliar também as creches, a gente precisa ampliar as vagas nas creches para as mães que precisam trabalhar, para a família que precisa trabalhar, e não existe lugar melhor, né, do que a escola para garantir a integridade da criança. Assim como estender o horário da educação integral, nos moldes de Leonel Brizola, que o aluno possa sair da escola, não às 2h20 como sai hoje, mas sair às 5h40, né? E que a gente tenha a presença do esporte garantido na escola. A contratação de profissionais de educação física e das várias artes vai garantir esse horário estendido, né, com recurso para manter esse aluno na escola em tempo integral, uma escola que seja verdadeiramente em tempo integral. É isso que deseja o professor Alexandre. Se tivéssemos investido os 40% que Leonel Brizola com Darcy Ribeiro investido lá atrás em educação, não teríamos o caos social que nós temos hoje, né? Então, lamentavelmente, a educação não pode ser encarada como prejuízo e sim investimento. Investindo na garotada, a gente vai investir no nosso futuro, no futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Obrigado, candidato. Já indo para o próximo tema, candidato, é um tema muito importante também, assim como todos os outros, e a Web TV Campo Grande RJ fez questão de pegar temas que são de extremo valor para a nossa AP5, né? Que são necessidades básicas da AP5, né? Da nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o tema é cultura, lazer e meio ambiente, candidato. O senhor tem 5 minutos para trazer propostas e projetos sobre cultura, lazer e meio ambiente a partir de agora. Bom, então nós temos aí várias áreas culturais na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos em Santa Cruz a Lona Cultural Sandra de Sá, nós temos em Campo Grande Elza Osborne, Lona Cultural, né? Teatro de Arena. Nós temos em Pedras de Guaratiba a Arena Chacrinha. Temos a Casa Bosque aqui em Campo Grande, com um excelente espaço, né, cultural para desenvolvimento local, né, vários projetos realizados ali. Mas precisamos de muito mais, né? Então o professor Alexandre ele acredita na cultura atrelada à educação. Uma população ela vai ser educada no momento que ela adquire cultura suficiente para entender e separar as coisas e progredir na vida, né? Então precisamos de mais espaços como esse, projetos que venham a trazer à população o lazer também, né? Então criação de projetos como o que eu vi no Parque Shopping Campo Grande, o projeto de parceria do SESC junto com o Parque Shopping, na construção de arenas esportivas, onde a criançada vai ficar com o tempo preenchido com o esporte, né? Que é o esporte que resgata, que muda vidas. O professor Alexandre quer solicitar à Prefeitura mais construções de arenas nesse sentido na cidade do Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, né? Agradecer ao prefeito Eduardo Paes a criação do Parque Oeste em Uaíba, né? Que foi um avanço para a população que nada tinha. A gente sabe que a população da Zona Oeste ficou muito abandonada no decorrer dos anos, são muitas políticas, muitos políticos passando por aqui, né? E agradecer por essa construção. Estive lá do lado de fora, é claro, o candidato não pode entrar, mas verifiquei ali o carinho, o zelo, né, que aquela população vai receber com essa grande construção. Participo do Pedal das Sete Maravilhas de Santa Cruz, Corredor Cultural de Santa Cruz também, né, o mesmo projeto do Reinaldo Azevedo, que mostra o bairro Imperial de Santa Cruz para a população do Rio de Janeiro, mostra Sepitiba para a população do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Precisamos fomentar mais passeios ciclísticos, né? Então todo ano acontece esse evento. O professor Alexandre faz questão de prestigiar, que é um evento que, como eu falei, vai mostrar o bairro, né, de Santa Cruz para o restante da cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz recebeu o título de bairro imperial muito recentemente, mas o que acontece, né? Bairro imperial sem investimento em infraestrutura, sem investimento em hotelaria, sem investimento da indústria do turismo, que vai aumentar a quantidade de mão de obra dentro da localidade, né? E impedir que o trabalhador se desloque para outras áreas da cidade.
Então, se ele tem o trabalho, tem o emprego na região onde ele mora, não vai precisar pegar trem, ônibus para a Barra da Tijuca, para o centro do Rio de Janeiro. Isso é uma questão que precisa ser resolvida. Nós vemos aí a questão dos trabalhadores dos países desenvolvidos que moram perto do trabalho, no passo que os empresários moram longe, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente vive essa situação. Então precisamos fomentar o emprego local. A indústria do turismo precisa crescer. O lazer precisa, né, existir de fato para a população que mais precisa. Então em Santa Cruz, só a lona cultural, né? O que nós temos mais, né? Lá em João 23, precisamos criar mais lonas culturais ali de incentivo para a população de Santa Cruz, né? Assim como Sepitiba também precisamos de investimento cultural, está faltando lá para a população. Eu trabalhei em Sepitiba no CIEP Ministro Marcos Freire por mais de 10 anos como educador. Minha vida acadêmica começou no Educandário de Edito Santos, também em Sepitiba, então conheço Sepitiba com uma palma de minha mão, ia com a minha família para Sepitiba, vi a degradação ambiental da praia de Sepitiba, acompanhei isso ao longo da minha vida, né? A falta de investigação, a falta de fiscalização do poder público permitiu que Sepitiba se transformasse no que é hoje. Então nós tínhamos uma lama medicinal que se transformou naquele esgoto a céu aberto, né? Então políticas assim que precisam trazer a lucidez à população do quanto a gente precisa avançar no sentido de cuidar do meio ambiente. Estamos vendo aí os fatores climáticos influenciando nas grandes cidades, então precisamos estar preparados para enfrentar, né, essas dificuldades que a gente vai ter daqui para frente. Não há como esconder isso, né? Vamos ter muita dificuldade nesse sentido e a cidade precisa estar preparada, precisa ser cobrado, né, do poder público, e o professor Alexandre vai cobrar, vai estar lado a lado com o prefeito eleito para que a gente possa cuidar da população, cuidar do lazer, garantir cultura, garantir lazer. Elísio de Búzios também, né, que é um grande músico da região, que eu conheço desde a infância. Precisamos dar mais visibilidade aos artistas que nós temos nas regiões, né, da AP5. São muitos artistas que ficam invisibilizados, porque não recebem o apoio, não recebem o investimento, né, do poder público. Então o professor Alexandre ele vai batalhar no sentido de dar visibilidade aos artistas locais. Esse é um compromisso que eu assumo com a população do Rio de Janeiro, com os artistas do Rio de Janeiro, para que a gente possa trazer o que há de melhor aqui para a população tão sofrida da nossa Zona Oeste. Obrigado, candidato. Já falamos sobre todos os temas. Muito obrigado você de casa que ficou aqui com a gente, nos assistiu, amigo da Web TV Campo Grande RJ. É sempre um prazer te receber aqui na nossa casa, que é a sua casa também. Se inscreve no nosso canal, tá? Já agradecer de antemão o candidato professor Alexandre, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. O candidato vai ter 2 minutos para poder fazer as considerações finais a partir de agora. Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Alexandre, é o professor que está preparado, né, que trabalha na educação pública há 25 anos para melhorar a qualidade de vida da educação, da população que depende da educação pública, que foi gestor da FAETEC, fui convidado pelos meus amigos, pelos alunos, para integrar esse time da gestão, para tentar resolver o problema da gestão da FAETEC. Fizemos uma gestão de excelência, fomos eleitos com 98,2%, o que contribuiu para que eu viesse a ser convidado pelo PDT para defender a educação carioca, que eu venho defendendo já há muitos anos. Então você que não pensa em votar, que está desanimado, aqui você tem um representante da educação carioca. A educação, ela abrange aí todas as regiões do Rio de Janeiro, estamos falando da AP5, mas abrange todas as regiões. Precisa ter um representante preparado, né, que fez parte do Conselho Gestor de Saúde, que viu como funciona a saúde pública municipal, que fez parte do Conselho de Segurança. Eu vi como diretor da FAETEC como funciona a segurança pública da região da Zona Oeste. Então estou preparado para que possa assumir um cargo, né, da altura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e levar dignidade à população do Rio, cobrando da Prefeitura, fiscalizando as contas públicas e exigindo que o dinheiro seja investido no que realmente precisa ser investido, não é? Então a educação é prioridade do meu mandato, será prioridade. O tratamento dos servidores públicos, que eu venho brigando por ele ao longo dos anos, né? Dos trabalhadores terceirizados no sentido geral. O PDT é um país que valoriza o trabalhismo. O professor Alexandre vai procurar garantir todos os direitos dos trabalhadores. A gente tem uma defasagem no município do Rio, vai ticket de alimentação que está defasado há mais de 12 anos. A database para o servidor também da educação que precisa estar garantida para que venha a se planejar com relação ao seu salário. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado novamente você de casa e até um próximo
Olhar sobre a AP5. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.